Fazer mais um videozinho rápido, né? As rapidinhas do Raccoon. Eu tava vendo a respeito, não necessariamente a respeito dessa questão dos POAs que estão se virando contra a MGTOW, mas várias vezes no meu canal em vídeos e em Hangout eu já falei que Boomer tem que acabar, né? Que Boomer eles pegaram aquela épocazinha do comecinho da liberação sexual, uma época em que os homens eles tinham mais oportunidade de estudo e de trabalho. Então eles conseguiam ter um patamar econômico acima das mulheres para atrair elas e por causa disso eles eram generosos, né, com elas. E continuam sendo até hoje. Na verdade eles querem impor que os homens mais jovens, né, de geração X e geração Y, eles têm que ser tão generosos com as mulheres quanto eles eram na época deles. Só tem um pequeno detalhe, os homens de gerações mais baixas, mais novas, né, eles têm menos recursos. Tem essa questão que os boomers sempre esquecem. E agora tá nessa, né? A gente tem lá em Brasília algumas reformas assim que eram para ir pro igualitarianismo, né, entre os sexos, e os caras que vão fazer barreira antes mesmo das mulheres da bancada feminina reclamar são os boomers. Então daí que eu falei, boomers simplesmente tem que acabar. E daí nós tivemos, por exemplo, dois casos já no último ano da menosfera assim norte-americana, da menosfera gringa, que foram os casos do Black Gnostic Speaks e do DDJ, né, que teve a traição absurda que ele fez com o TFM. Basicamente o Black Gnostic Speaks, o cara é um MGTOW da comunidade negra lá nos Estados Unidos, e na comunidade negra nos Estados Unidos eles têm meio que uma facção de MGTOW que tem o nome deles próprio, que é a Ibimor. Só que enfim, esse cara, no último ano ele começou a soltar alguns vídeos dizendo que na verdade, agora estaria chegando um momento em que o governo ia começar a abandonar as mulheres e que os homens, né, da comunidade negra, lá, os Ibimor, eles não deveriam virar as costas para as mulheres e eles não deveriam abandonar elas, certo? Resumindo, é um conteúdo que contradiz inúmeros vídeos e basicamente todo o portfólio de vídeos que ele tinha feito até então. E até mesmo, novamente, esse cara ele é um boomer e ele tem filhas. E daí os rapazes mais jovens na seção de comentários eles diziam o seguinte, ok, a gente agora vai ter que cuidar das mulheres, mas o que elas vão oferecer em troca, sabe? Por que eu vou cuidar delas? E simplesmente agora a gente tem que ignorar os últimos 60 anos, né? A quantidade de cara que foi destruída com lei feministas e vara de família, divórcio e tudo mais, né? Ou até mesmo perderam seus filhos. E daí o argumento que o cara usou no vídeo não foi bem um argumento, né? Foi meio que um apelo. Foi que, se vocês acham que isso daqui é sobre vingança, então vocês não têm que estar no meu canal. Resumindo, tu tem que ser aquele gado que foi chicoteado a tua vida inteira, só que agora, quando chega num momento que o governo, né? O governo não é burro, o governo ele é pilantra, a hora que ele vê que a mulherada não está contribuindo com o que o governo quer, que seria o aumento, pelo menos a manutenção da taxa de natalidade, o governo vai começar a abandonar as mulheres, e não tá nem aí. A gente já tem ali o Japão e a Coreia do Sul como prova. No Japão tem velha idosa sozinha que está cometendo qualquer crime para poder ir para cadeia e tem alguém para cuidar delas e ter companhia, compreende? Na Coreia do Sul tu já tem velha de 60, 70 anos prostituta, compreende? Porque ninguém vai cuidar delas, é lógico. Não teve marido, não teve filhos, vai ficar sozinha no mundo. Enfim, então a gente já vê esse primeiro caso do Black Gnostic Speaks, que é um boomer que simplesmente começa a chegar, sei lá, nessa idade avançada, fica meio coração mole, e daí o cara, ao invés de ficar na Red Pill, né, no MGTOW, no Ibimor, que seja, ele começa a puxar aqueles valores de antes dele ser Red Pill. Ele começa a puxar esses valores que o homem tem que ser o provedor, que o homem tem que cuidar da mulher porque ele tem responsabilidade sobre ela. E daí se tu for ver, por exemplo, o DDJ, que teve essa traição aí com o 13 Monkey, fez aqueles vídeos pilantras em cima dele, assim, com difamação à torta e direito, ele também é um boomer, que tem um passado de ser um esquerdista do caramba, democrata lá dos Estados Unidos, tem filhas e também fez conteúdo MGTOW até não dá mais, entendeu? Usou o canal do 13 Monkey para se promover, e daí agora, nesses últimos meses, né, ele veio com esse discurso de que não, que as mulheres elas têm que ter os mesmos direitos que os homens, elas têm que ter as mesmas oportunidades que os homens, não pode restringir nada. Basicamente, o Black Gnostic Speaks era o discurso do tradicionalista provedor. O discurso do DDJ era o discurso do feminista igualitário. Então veja como esses caras eles chegam na Red Pill, chegam em MGTOW, só que de repente eles desmunhecam,
e eles pegam aqueles valores deles de antes deles serem Red Pill, no caso o Black Gnostics, essa parte do tradicionalismo, no caso do DJ, um pouco de tradicionalismo, mas também o igualitarianismo feminista, e sabe-se lá por que eles fazem isso. Sei lá, talvez dê um flashback de quando eles eram mais jovens e eram um gado provedor boomer lá da década de 70, 80, que seja, ou talvez porque eles têm filhas, entendeu? E no fundo eles devem olhar para as filhas e devem olhar, tá, a minha filha ela é irresponsável, ela não está planejando o futuro, eu não vou estar sempre aqui, puta que pariu, eu preciso arranjar algum trouxa para cuidar dela, compreende? Se o governo não vai cuidar dela, tem que arranjar algum trouxa que vai cuidar dela. Aí o que que o cara vai? O cara vai lá e faz um vídeo cagada no canal dele, dizendo que não, que os homens eles não podem virar as costas para as mulheres. Os homens eles têm que manter relacionamento com as mulheres. Que a hora que o governo começar a abandonar elas, os homens eles têm que cuidar delas, eles têm responsabilidade em cima delas, entende? Basicamente o apelo do Black Gnostic Speaks foi um apelo racial. Ele falou meio que assim, não, que a gente tem que cuidar delas porque são as mulheres da nossa comunidade, no caso os homens negros e as mulheres negras. Então veja como vem esse apelo medíocre, racial e às vezes até apelo nacionalista. O do DJ foi pior ainda, porque o cara se contradiz no seguinte, ele diz que não, tu tem que manter os direitos das mulheres, entendeu? E talvez no caso também o cara tem que cuidar da mulher, tem que ser meio que o patriarca, só que sem patriarcado nenhum, né? Só tradicionalismo conservador que o cara é obrigado a sustentar, mas a mulher não é obrigada a fazer nada. Então para esses caras eu só jogo a seguinte questão, né? Em específico pro DJ. Se o cara agora ele vai desmunhecar pro igualitarianismo, né? Para a ideia de que homens e as mulheres são iguais e têm a mesma capacidade. Veja bem, se a filha dele, não sei se ele tem filhas ou só uma ou mais, mas enfim, se ele acredita tanto assim na igualdade entre homem e mulher, no igualitarianismo e acha tanto assim que ok, homem e mulher eles têm que ter os mesmos direitos porque as mulheres elas têm a mesma capacidade que os homens, o apelo que ele fez foi esse, foi o apelo das mulheres que são responsáveis e no caso elas tinham que ter os direitos delas garantidos, e a gente pode ver estatisticamente que essas mulheres elas são o quê? 25%, não é a maioria. Então por que ele está tão preocupado com a filha dele? Por que ele está tão preocupado em as mulheres não serem abandonadas? Ele não acredita no igualitarianismo? Ele não acredita na igualdade? Se ele acreditasse nisso, ele não ia ficar preocupado? E ele ia estar seguro, ele ia estar ciente que, olha, que a filha dele, aconteça o que acontecer, ela vai conseguir se virar. Mas veja bem, não é bem assim, compreende? É por isso que eu bato na mesma tecla várias vezes, essa parte da igualdade, do igualitarianismo, isso detona com todos os lados. Detona com os homens, detona com as mulheres, detona com a sociedade como um todo. É a maior babaquice que a gente podia ter inventado. E para concluir, basicamente, tem aquela expressão que o Barbarossa e o Stardust usavam antigamente, que a maior parte dos homens eles estão só um boquetezinho de distância da plantação. O cara tá lá livre, só que qualquer atençãozinha feminina, qualquer validaçãozinha, qualquer oportunidade de sexo, o cara pode acabar voltando para a plantação, né? Se o cara não se trata, se o cara não se controla. Mas isso é uma coisa que eu estava discutindo também nos últimos vídeos e nos últimos hangouts, que é o seguinte, esses caras, eu estava falando no caso dos refugiados, né? Dos POAs, dos Red Pillars, etc., desses outros grupos que vêm para MGTOW. Aí eles posam de MGTOW durante um tempo, só que daí também, depois de um tempo, eles meio que começam a dar pitaco nos MGTOW, viram as costas para a comunidade e começam a querer pregar os valores dos grupos que eles tinham anteriormente. E isso não é só para cara jovem, isso é para cara velho, para cara boomer também. Para esses tiozão, vozão que chega em MGTOW. Que tiveram uma fase que era um provedor, tiveram esposa, tiveram vários filhos. Quer dizer, o cara chega na comunidade, aí ele coloca uma máscara de MGTOW um tempo. Só que depois de um tempo o cara vai fraquejando, seja lá por qual razão, e daí ao invés de tentar buscar apoio, ao invés de tentar conversar, tentar ver o que está acontecendo, o que o cara faz? O cara pega os valores anteriores dele, de antes dele ser MGTOW, das outras comunidades dele, e começa a querer pregar. No caso, o Black Gnostic Speaks começou a meio que querer pregar o tradicionalismo. O DJ, ele começou a pregar o igualitarianismo. Compreende? E se tu for pegar também nesses POAs mais novos que estão chegando também, tu pega, por exemplo, o LFA. O LFA ele se controla um pouco, só que ele dá umas desmunhecadas pesadas, entendeu? O cara é um POA. Tu pega o Alexander Grace. O Alexander Grace, o cara é um ex-feminista, entendeu? Então o cara vestiu a máscara de MGTOW há um tempo, só que depois começou a pregar feminismo e igualitarianismo. E tu pega o Yogi Abs,
O Yogi Abs também, mesmo caso. O cara colocou uma mascarazinha de MGTOW, começou a fazer vídeos. Aí quando chegou num ponto, uma quantidade grande de inscritos e tal, subiu o sucesso na cabeça do cara. O que o cara faz? O cara começa a promover igualitarianismo e tradicionalismo. Então não adianta, cara. É engraçado, a gente fala muito a respeito de mulheres camaleões, mas tu tem que ficar ligado que também tem homem camaleão. E parece que até nesse caso, assim, o background check, saber da onde o cara veio, qual era o grupo que o cara participava anteriormente, parece que isso também tem que ser importante na hora de ficar analisando as outras pessoas. É por isso que o primeiro vídeo do meu canal foi a respeito do anonimato, e é por isso que eu não recomendo que ninguém na comunidade abra mão do anonimato e se doxeie. Porque sabe-se lá com quem que tu tá se lidando.